Sabe, eu não cresci aprendendo que o Evangelho falava sobre esperança. Eu cresci aprendendo que o Evangelho, na verdade, era algo que mais condenava do que dava esperança. Porque eu aprendi que ir para o céu era muito difícil. E que a maioria das pessoas, elas era para o inferno. E eu aprendi a evangelizar de um jeito que é extremamente cruel. Que eu não queria ser evangelizado assim. Aliás, eu aprendi que na verdade o evangelho era um problemão que você tinha na mão agora. Tipo, sabe, existe um jogo, eu não sei se você conhece, existe um jogo chamado Roleta Russa, que está se alastrando pelo mundo inteiro. E esse jogo é o seguinte: são pessoas infectadas com HIV, que elas se relacionam sexualmente com várias pessoas, e elas não contam a essas pessoas que elas têm HIV, e o jogo consiste numa roleta russa em saber quem vai ser infectado também. E eu aprendi que o Evangelho era mais ou menos isso. Desculpa. Porque uma vez eu era adolescente, e os adolescentes saíram para evangelizar. E assim, gente, nem a gente era crente direito, imagina evangelizando, aquela bagunça. A gente saiu para entregar panfleto. E a nossa lógica era assim: eu vou entregar panfleto e eu vou falar para o cara assim: Jesus morreu por você, e se você não aceitar Jesus agora, você já sabe que ele morreu por você, e agora se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aê, aceita Jesus agora. Não vai aceitar? Não, inferno. Porque todos nós tínhamos essa ideia. Falaram de Jesus para a gente e agora ferrou, porque a gente sabe a verdade, e sabendo a verdade, eu não sou mais inocente. Quando eu chegar no céu e não servir a Deus, lascou, vou para o inferno. E eu fazia isso com as pessoas. A ideia, eu não estava feliz servindo a Deus, então eu falava assim: eu vou compartilhar desse problemão, quanto mais gente se ferrar comigo, melhor. Então eu saí evangelizando, com essa grande lógica amorosa que Deus tinha colocado no meu coração, enchi a igreja de gente. Glória a Deus, vocês vão tudo para o inferno, sabe? Mas um dia, eu percebi, e isso eu percebi fazendo uma coisa incrível, eu sempre falo aqui para vocês fazerem, lendo a Bíblia, que até então acho que eu não tinha lido, mas aí eu li a Bíblia, e eu aprendi que o Evangelho fala sobre esperança. Jesus fala sobre esperança. Muito mais sobre quem vai ser condenado, Jesus fala muito mais sobre quem pode ter esperança. E sobre o que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida e na sua história. Por isso eu quero que você abra a Bíblia em João, capítulo 5, no versículo 1. Todos encontraram? Diz assim, João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos.
eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Senhor, ela é o divisor de águas do mundo. Senhor, quem se encontra com a sua palavra se encontra com vida. E, Senhor, nós te pedimos para que hoje, neste dia frio, o Senhor nos traga vida e nos traga esperança através da tua palavra, Senhor. Usa-me e que todos aqui sejam terras férteis para a glória do teu nome. Amém. O tanque de Betesda é uma história extremamente conhecida. Se você é crente há mais de 2 dias, você já deve ter ouvido uma pregação sobre o tanque de Betesda. Acho que qualquer pregador já falou. Se tem um pregador que não falou sobre o tanque de Betesda, eu acho que ele nem é pregador. Porque tanque de Betesda é famoso. A gente tem igrejas que chamam Betesda. Aliás, uma que eu gosto muito chama Betesda. Porque é uma história marcante, é uma história incrível. Mas você sabe que, num primeiro momento, você lê essa história e você fala assim: não, é só mais um milagre de Jesus. Jesus curar um paralítico é normal. Isso para Jesus é fichinha. Jesus faz isso, ele curou o paralítico, então é só uma história, é mais uma história. Mas você sabe que, se você prestar atenção nessa história, ela fala sobre algumas coisas que são extremamente válidas para a nossa vida. Porque eu fiquei pensando no tanque de Betesda, a região do tanque de Betesda. E o que essa região significava para aquelas pessoas, para aquele povo em Jerusalém? Porque o tanque de Betesda, Betesda significa lugar de misericórdia. Só que a única coisa que não existia no tanque de Betesda era misericórdia. A única coisa que não existia era existia um anjo que descia lá, mas me parece que Deus não estava lá. Existia o anjo, mas não existia Deus naquele lugar. Porque o tanque de Betesda é uma região, é um lugar cruel. O tanque de Betesda é um lugar cruel. É um lugar cruel porque a Bíblia fala que o anjo descia de vez em quando. Quando estava de bom humor, o anjo descia e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque era curado. Agora pensa, você acha que o tanque gerava competição entre as pessoas que estavam ali? Só um pode ser curado. Todo mundo tem um bom motivo para ser curado. Todo mundo quer pular dentro do tanque. Vale tudo para ser curado. A lógica do tanque de Betesda é uma lógica que é a lógica da nossa sociedade. Aqueles homens, aqueles paralíticos, sabe, eu fico pensando que
em nome de um milagre, quantas coisas cruéis foram feitas para aquelas pessoas, para aqueles que pularam no tanque, serem curadas. Ou você acha que era uma filinha indiana por ordem de chegada? Ordem de chegada, quem chega, beleza, pula aqui, gestante tem prioridade, idoso então tem prioridade, olha, não, eu estou aqui há 10 anos, mas vem aqui você na frente, porque você é gestante, né, entra aqui no tanque. Não era assim. O tanque de Betesda era um lugar que valia tudo para ser curado. Vale tudo para você receber a sua bênção. Então tinha gente que eu tenho certeza que saiu lá curada de lepra, mas o custo daquela cura de lepra foi ter dado um empurrão naquele que ia pular antes dele. O cara estava pulando, ele chegou e deu um empurrão nele e falou: sai fora, aqui sou eu que vou. Não, sai fora, o cara deu uma rasteira nele. Sem contar os grandes poderosos. Ou você acha que poderoso pega fila? Rico pega fila? Dificilmente rico pega fila. E essa é a lógica da nossa sociedade. Nós somos a sociedade em que é cada um por si, Deus por todos. O tanque de Betesda é assim, cada um por si, Deus por todos. E a nossa sociedade é assim, nós somos assim. Eu posso dizer que eu sou assim, sabe? Na minha entrevista de emprego, eu não cheguei para minha gerente e falei assim: mas deixa eu te perguntar alguma coisa. Alguém aqui que fez entrevista antes de mim tem uma situação financeira pior que a minha e precisa mais de emprego do que eu? Eu não perguntei isso. Cada um por si, Deus por todos. Sabe? E eu fico pensando no tanque e na nossa sociedade, e eu vejo que o tanque é mais do que um milagre de Jesus, mas o tanque é uma representação do que nós somos, e do que nós somos em momentos extremos, em momentos de dificuldade, em momentos em que nós precisamos de algo, e nós revelamos quem nós somos. Existe um filme chamado O Expresso do Amanhã. Esse filme, se você for assistir, ele é muito bom, ou ele é muito chato, dependendo da sua visão de filme, mas é um filme que ele me lembrou de 2 Reis 6, e eu vou contar o filme e depois eu te falo por que me lembrou. O filme é assim, é um povo, o mundo congelou, teve uma grande nevasca e o mundo todo, o planeta Terra está coberto de neve, mas a humanidade sabia que isso ia acontecer e construíram um trem, e esse trem ele fica dando volta ao mundo, construíram uma linha de trem que dá volta ao mundo e ele é autossustentável, então ele nunca vai parar de andar. E eles planejaram o trem para você viver dentro desse trem o resto da sua vida tranquilamente. Só que tem um problema, o trem não cabe todo mundo. E primeiro teve um processo seletivo para entrar no trem. Beleza. Só que nós somos seres humanos e seres humanos geram filhos. E de vez em quando, de 30 em 30 anos, nesse trem, sabe o que eles fazem? O dono do trem, ele pega e cessa a distribuição de comida, porque precisa controlar a quantidade de pessoas. E sabe o que as pessoas começam a fazer no filme? Elas começam a se matarem, porque elas querem comer, então, mas o que tem para comer? Nada, só elas mesmas. Então elas começam a matar umas às outras e cortar o braço, ou chega com uma faca, corta o braço, come,
e mata o filho, e mata as crianças. O próprio filho, que diz amar muito, ele pega e mata o filho e come aquele bebê, porque é a única coisa que tem para comer. Porque em momentos extremos, 2 Reis 6 diz que a Síria, eles cercam Samaria e eles ficam sem comida. E duas mães combinam: olha, hoje nós vamos comer o seu filho e amanhã a gente vai comer o meu filho. A Bíblia diz: nós somos assim. Em momentos extremos, nós não nos preocupamos em caráter, em dignidade, em ser bonzinho, em misericórdia, não. Momentos extremos, é cada um por si, Deus por todos. Se eu precisar até matar o meu filho para comer, eu vou sobreviver. O meu filho é problema do meu filho. A Bíblia diz isso, e se a Bíblia está dizendo isso, é porque nós somos assim, porque a Bíblia nos conhece. E esses somos nós. O tanque de Betesda somos nós. Eu imagino chegando um grande rico, um grande poderoso, chegando com os seus funcionários e dizendo assim: olha, aqui está tudo fechado, porque a próxima vez que balançar as águas, é o rico que vai pular. Conhece algo chamado corrupção? Eu acho que você conhece. É o rico que vai entrar. É o rico que vai pular. É o rei que vai pular. Ah, mas tem aqui gente precisando muito mais. Não importa, eu sou rico, eu posso, eu compro as pessoas e eu vou pular. Essa é a nossa sociedade e esse era o tanque de Betesda. E eu te pergunto, cadê a misericórdia no tanque de Betesda? Não existe. E o tanque de Betesda é um lugar extremamente idólatra. Sabe o que todo mundo estava vendo no tanque de Betesda? O tanque. O tanque. Às vezes nas nossas igrejas nós estamos todos juntos, mas não estamos unidos. Nós sentamos enfileirados, nós nos abraçamos, mas está todo mundo assim: o tanque, o que Deus vai fazer por mim, o tanque. Não, mas o irmão do lado precisa mais de oração do que você, não importa, o tanque. Deus, meu milagre, eu quero. Ou estou mentindo? Essa é a lógica do tanque de Betesda. E Jesus entra nesse tanque. Jesus entra naquela região. E Jesus começa a passear naquela região. Aquele paralítico não foi a primeira pessoa que Jesus olhou. Porque a história diz que tinha muita gente naquele lugar. Tinha muita gente no tanque de Betesda. Tinha muita gente querendo ser curada. E Jesus passeia. Mas não sei, Jesus olha para aquele homem paralítico e algo chama a atenção de Jesus. E eu fiquei pensando, sabe, por que aquele homem, por que Jesus olha para aquele homem? Por que Jesus não olha para outra pessoa? Por que a história não é de um cego, alguma coisa? Ou, sabe, por que não? Por que é a história de um paralítico há 38 anos? Eu fiquei pensando nas características daquele homem, desse homem. Sabe? Ele é paralítico. 38 anos, deitado numa maca. Aquele homem, uma coisa eu tenho certeza, ele não conseguia fazer mal a ninguém. Ele não consegue fazer mal a ninguém. Deitado numa maca, quem faz mal a alguém deitado numa maca?
Agora, um cego consegue fazer mal a alguém. Alguém que pode, um rico, alguém que tem poder, que exerce poder, pode fazer mal a alguém. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: esse homem aqui, ele não pode fazer mal a ninguém, e nem bem a ele mesmo. Porque aquele homem, ele é desprovido de qualquer coisa. Alguém que não pode se mexer, que fica numa maca. Ele é desprovido de, sabe, de qualquer coisa. E Jesus olha para aquele homem por outra coisa também, por outra característica. Aquele homem, para os padrões da sociedade, aquele homem não merecia um milagre. Ele não merecia o tanque. Ah, Gustavo, mas é 38 anos. Não, ele merece sim. Sabe, mas Salomão diz em Eclesiastes que nem sempre os mais velozes vencem a corrida. O que ele está dizendo é que o mundo é injusto. E se você acha que o mundo não gosta de ser injusto, é mentira. O mundo gosta de ser injusto. Existe uma série chamada 1% do Netflix. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Existe um episódio que a série, então, é basicamente assim: 1% da população vai poder entrar num paraíso. É 1% que vai entrar no céu, construído por eles. Então, eles precisam disputar entre si quem vai entrar. E uma das provas é um jogo, e é cronometrado, eles têm 1 minuto para montar algumas peças, e é um do lado do outro. E aí um rapaz, ele não consegue montar, e o rapaz do lado monta. 1 segundo antes de apitar o sinal de que acabou, ele vê que ele não consegue montar, então ele é esperto e faz o quê? Rouba a peça do cara, coloca nele, o alarme apita, e beleza. Aí chegam pro diretor, pro cara da prova, que examina a prova, pro juiz da prova e fala assim: não, mas ele roubou, ele não pode passar, ele roubou, fui eu que fiz, ele não conseguiu fazer, ele foi injusto, ele roubou. Aí o diretor da prova fala assim: sabe o que isso mostra? Que ele merece estar lá, porque ele fez de tudo, ele não ficou pensando em honestidade, ele fez de tudo, ele foi esperto, ele foi diferente de você. E a gente quer, sabe o que? Gente esperta lá, a gente quer gente inteligente, quer gente fora do comum. Isso não é a nossa sociedade? A gente fala que a gente é bonzinho, mas sabe, a gente ama dar uma de esperto. Você está no trânsito, você só vê gente passando no acostamento. E sabe o que eles são? Espertos, porque eles chegam antes da gente. E diversas vezes, sem punição alguma. E chegam antes. Muita gente não tem remédio, porque tem gente mais esperta roubando o remédio e ganhando dinheiro. Porque o nosso mundo é esse mundo. A gente fala que a gente é bonzinho, mas o nosso mundo é esse mundo, em que quando a pessoa é honesta, ela não merece as coisas que tem. A gente gosta mesmo dos espertos. E Jesus olha para ele e fala assim: esse cara aqui, ele não é esperto. Eu acho que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: mas o que ele está fazendo para conseguir o milagre dele? O que ele está fazendo para conseguir pular no tanque? O outro ali, ele deu uma rasteira no cara. Mas e esse? E Jesus olha e fala assim: esse cara aqui, pela lógica da sociedade, não merece. E Jesus também olha para ele, porque Jesus disse em Mateus 5 que ele é o Jesus, ele é o Deus dos pobres de espírito. Deles é o reino de Deus. Aquele homem, ele é pobre de espírito.
Sabe por que ele é pobre de espírito? Porque quando Jesus fala assim, ei, você quer ser curado? Ele fala assim, ah, Jesus, ei, moço, eu estou aqui há 38 anos, e eu não consigo, eu já desisti. Ele estava lá no tanque de Betesda, mas ele já não estava nem mais olhando no tanque. Eu acho que ele estava lá porque não tinha ninguém para tirar ele de lá, sabe? Mas ele estava lá, mas ele já estava lá do tipo, eu desisti, para mim chega, sabe? Nem vem com esse papo de cura, para mim chega. Os pobres de espírito são aqueles que eles olham para si e falam assim, ah, Jesus, eu já percebi que o meu mestrado não vale de nada para arrumar um bom emprego, não. Se não tiver uma boa indicação, não adianta. Os pobres de espírito são aqueles que já não tentam fazer mais nada pelas próprias mãos, porque percebem que fazer pelas próprias mãos é inútil. É tentar conseguir coisas inutilmente. Porque nada que é feito pelas nossas próprias mãos, porque a gente fica falando, não, sabe, não é apegado ao que nós somos. Ele não era nada, então ele não pode se apegar a nada. Quando a gente fica se apegando ao nosso mestrado, ao nosso grande emprego, à nossa classe social, ao que nós aprendemos de teologia, ao que nós aprendemos lá no nosso passado, ao que nós somos, sabe, a gente se apega a essas coisas e fica tentando conseguir as coisas através dessas coisas, mas aquele homem era pobre de espírito e fala assim, eu não tenho nada, eu não consigo fazer nem o bem nem o mal, eu dependo dos outros para tudo, qualquer coisa que eu for fazer eu dependo dos outros, sabe? E eu sei que a história do Evangelho, e Jesus fala assim, os pobres de espírito verão a Deus, sabe, porque a história do Evangelho não são sobre aqueles homens que ficam querendo fazer com a sua faculdade, com a sua universidade, com o que eles têm, com o que eles são, mas a história do Evangelho é feita com aqueles que sabe, que tentaram fazer de tudo na vida, que tentaram vencer, que tentaram construir uma grande empresa, que tentaram construir uma grande história, mas que deu tudo errado, e eles sentaram no chão, deitaram no chão, ajoelharam-se e falaram assim, Deus, eu não consigo fazer nada, Deus, sozinho eu não consigo fazer nada, nada do que eu tenho, nada do que eu sou, eu consigo chegar a lugar nenhum, Deus, eu desisto, Deus, eu desisto. E aquele homem desistiu, e porque ele desistiu, ele conseguiu ver Jesus, porque enquanto todos estavam olhando para o tanque, enquanto todos prestavam atenção no tanque, quando todos prestavam atenção nas águas, enquanto todos estavam olhando o tanque e se degladiando entre si, tinha um homem lá, sabe, perdido, falando assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou olhando mais no tanque, não estou olhando mais nada, e aí ele pôde prestar atenção em outra coisa, e aí ele viu quem? Jesus. Sabe, quando a gente para de olhar para o milagre, quando a gente para de olhar para os nossos sonhos, quando a gente para de olhar para os nossos desejos, quando a gente para de olhar para os nossos fracassos, quando a gente para de olhar para as nossas impossibilidades, quando a gente desiste das coisas, sabe, quando a gente fala assim, não deu certo, aí Jesus está passando e a gente olha para ele olha para a gente e fala assim, ei, você quer ser curado? É nessa vez, sabe, por isso que eu falo, não importa se a sua empresa faliu, se o seu casamento não deu certo, se a sua história deu errado, se você não conquistou aquele seu sonho, se a sua faculdade não vai chegar, se a universidade que você sempre sonhou, você não teve dinheiro para pagar, sabe, não são essas coisas que definem quem é você, não é isso que pode parar a sua história não para aí, a sua
história não termina nas coisas que fracassaram, porque aquele homem, ele não ficou 2 meses, ele ficou 38 anos. A história dele para a sociedade foi um fracasso durante 38 anos, ele era um fracassado durante 38 anos, mas um dia ele falou assim, ele sentou no chão, ele olhou para um homem e falou assim, eu não estou mais tentando fazer nada, e aquele homem falou assim, mas agora você vai fazer, porque você vai levantar, você vai pegar a sua cama e vai andar e reconstruir a sua história, porque há esperança, há uma nova vida para você agora. E essa é a história do Evangelho, a grande verdade do Evangelho é que nenhum fracasso é para sempre, que nenhuma tristeza dura para sempre, que nada que aconteceu de errado pode definir quem é você, não, pode passar pela sua vida Jesus dizendo, ei, levanta, eu tenho uma nova história para você. Só que nós precisamos estar prestando atenção, não no milagre, não nas coisas não no anjo, não na água, não no grande emprego, não na grande universidade, nós temos que estar assim, dizendo assim, por mim eu não posso fazer nada, se não passar ninguém para me ajudar, eu sou totalmente dependente de Deus, eu não sou dono de mim mesmo, eu não sou o rei do meu umbigo, eu não posso fazer nada, a minha faculdade não vale de nada, o meu trabalho não vale de nada, e aí Jesus passa, só que sim, enquanto nós ficarmos falando assim, eu sou dono de mim, eu sou dono de mim, eu vou tentar com o meu currículo, eu vou tentar com as minhas habilidades, eu vou tentar com a minha beleza, eu vou tentar com o que eu sou, aí Jesus passa diversas vezes por nós, e nós não vemos. Quantas pessoas Jesus passou, e elas não viram Jesus, naquele dia. Eu imagino que estava passando Deus, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, aquele que é princípio e fim, aquele que se sentaria à direita do Deus Pai, ele estava passando do lado daquelas pessoas, do lado de cegos, do lado de paralíticos, do lado de surdos, do lado de mudos, e eles ignoravam e diziam assim, sai daqui, você está atrapalhando, se o anjo passar agora você está atrapalhando, mas o que é anjo perto de Jesus Cristo? O que é campanha de milagre perto de Jesus Cristo? O que é as coisas, sabe, o que é óleo ungido, o que é copo de água perto de Jesus, o Rei dos Reis, dizendo para você, ei, você quer ser curado? E nós ignoramos isso. Sabe, Jesus está aqui hoje, aqui agora, e Ele passa aqui, só que se você não prestar atenção, Ele vai embora, e você vai ficar continuando na lógica da maldade, da crueldade desse mundo, e doente. Sabe, Jesus, Ele viveu tudo que nós vivemos. E é engraçado que Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, ele diz assim, Deus, a Ti eu entrego o meu espírito. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando assim, Deus, eu sou Teu. Eu acho que agora aqui acabou. Porque Jesus, ele sentiu medo. Jesus disse assim, sabe, Jesus, ele sentiu medo, ele falou na oração, ele está no Getsemane, ele fala assim, Pai, é possível você afastar esse cálice de mim? Eu acho que eu estou com medo, vai doer demais,
vai ser dolorido. Mas quando Jesus ele está lá, ele fala assim: Pai, eu entrego o meu espírito. É como se Jesus falasse assim: Pai, eu fiz tudo o que eu tinha de fazer, agora é com o Senhor. Naquele momento Jesus viveu o que ele falou para as pessoas viverem. Entregue-se ao Pai, entregue-se a Deus. Na cruz do Calvário, no último suspiro, Jesus não tinha mais o que fazer, não dava mais para ele fazer nada, e dependia do Pai a ressurreição de Jesus, dependia do Pai a história de Jesus não terminar em morte, não dependia mais de Jesus, dependia do Pai. E aí a Bíblia conta que passam-se 3 dias, e rolam a pedra e não tem ninguém no túmulo. Jesus ressuscitou depois de 3 dias, e vive, e vivo está, e sabe para quê? Para falar para você que quando você entrega tudo a Deus, pode ter certeza, há ressurreição, porque o Pai é alguém confiável, Deus é alguém confiável, não há ninguém que se entrega totalmente ao Pai, que ao terceiro dia não ressuscite, que ao terceiro dia a esperança não renasça, que ao terceiro dia os sonhos não renasçam, que ao terceiro dia a esperança não brote de novo no coração, que ao terceiro dia aqueles fracassos da vida não se tornem em esperança para recomeçar. E eu queria chamar aqui o grupo de louvor, porque eu queria dizer hoje para você, que quem se rende aos pés de Jesus, quem diz: Jesus, Tu és o meu motivo, Tu és tudo que eu tenho para viver, Jesus, eis-me aqui, quem diz isso, quem canta isso, quem vive isso, com certeza, vai viver ressurreição de esperança. Quem se entrega totalmente a Deus, não morre sem esperança. E eu queria que você ficasse de pé, e eu queria que você cantasse essa música, e você dissesse, se você faça dessa música uma oração. Feche os seus olhos. Se você tem um sonho que morreu, se você tem uma história que fracassou, talvez você tenha um casamento que fracassou, uma empresa que fracassou, um sonho que fracassou. Eu não estou dizendo que essas coisas vão renascer, mas eu estou dizendo que Deus tem nova vida, novas histórias, novos sonhos, novas coisas que vão acontecer. Se você disser: Jesus, Tu és tudo, eu abandono todo o resto, a Ti eu entrego o meu espírito, ó Pai, Tu és tudo.